Olá, amigos do curso Elétrica e CIA. Aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Vou começar aqui o jabá. Hoje foi um dia muito corrido, iniciamos uma nova turma no curso presencial lá na escola MRA. Inclusive ainda tem 3 vagas, caso você queira, ainda dá tempo. Eu vou deixar aí na descrição um link para você aí, o endereço para você. Sábado que vem está lá conosco, beleza? Hoje eu quero nesse jabá, o jabá que estou gravando aqui às pressas, para não ficar em branco o sábado. Me pediram para falar sobre a questão de quem é o responsável por assinar o projeto para poder você homologar junto à companhia elétrica. Então eu quero falar um pouco sobre isso, é um assunto até um pouco polêmico, mas acho muito importante eu trazer as minhas considerações. Aceito também, caso você queira estar falando sobre isso, a sua experiência, para quem está atuando no mercado, é sempre bem-vinda. Mas vou falar a minha experiência, das coisas que eu tenho visto acontecer sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Quem é que pode assinar para poder dar entrada na companhia elétrica, fazer homologação? Engenheiro elétrico, engenheiro civil ou simplesmente um eletrotécnico? Eu escuto aí em debates, vejo em debates aí os assuntos divergentes, legal? Em relação a isso, beleza? Então vamos lá. Para você dar entrada lá, homologar o seu sistema on-grid junto à companhia elétrica, existe aí então alguns passos a ser tomado, legal? E se eu fosse explicar cada passo aqui, o vídeo ficaria aí com quase 2 horas. Só para você ter ideia, no nosso curso tem um módulo só para isso, são mais de 10 videoaulas, são aproximadamente de 8 a 10 aulas que vem explicando cada etapa. Então eu vou falar bem superficial. Então existe algumas etapas que deve ser feita para você homologar, como por exemplo, você precisa fazer a solicitação de acesso, você precisa elaborar o seu projeto e enviar esse projeto para a companhia elétrica. A companhia elétrica vai analisar, se tiver tudo ok, o projeto, eles vão autorizar a fazer a instalação, ou seja, você vai executar a instalação e assim sucessivamente, vai ter o comissionamento, enfim, vai ter várias etapas aí. Realmente não daria para me explicar isso. Nessas etapas, preste atenção no que eu estou falando. Nessas etapas, vai haver 2 momentos em que vai ter a necessidade de você apresentar uma ART, Assinatura de Responsabilidade Técnica. Em 2 momentos, você vai precisar apresentar a ART para você homologar o seu sistema. Todos sabemos que é quando você faz lá a solicitação de acesso, eles vão pedir para você encaminhar esse projeto para o setor responsável. Esse projeto, ele necessita ter a assinatura de um engenheiro elétrico. Mas aí você vai me perguntar, como vários outros me perguntaram, mas pela lei, o eletrotécnico, ele não pode assinar projetos até 800 kVA? Sim, existe essa regra que é controlada pelo CONFEA e o CREA. Geralmente o CREA, né? Que agora, na verdade, mudou um pouco aí. Eu recebi um e-mail deles avisando que agora é um outro órgão que vai controlar os técnicos ligados à indústria. Enfim, uma confusão aí. Mas vamos continuar no CREA e no CONFEA. Mas o CREA, mais ainda o CREA. O CREA realmente diz que um eletrotécnico ele pode assinar e elaborar um projeto de até 800 kVA. Então, supostamente com base nisso, um eletrotécnico poderia elaborar um projeto para poder dar entrada junto à companhia elétrica. Só que a companhia elétrica exige que nessa etapa, como eu falei, são 2 etapas que você apresenta você precisa apresentar o CREA, ou melhor, o seu projeto com assinatura de uma ART. Em 2 momentos você vai apresentar a ART. Eu estou tentando raciocinar que eu estou cansado. Então o que acontece? Nessa primeira etapa,
nesse primeiro momento, nesse projeto que você apresenta, a companhia elétrica exige que seja um engenheiro. Não pode ser um engenheiro civil, apesar de que o engenheiro civil também tem um conhecimento de elétrica, eles não aceitam somente a assinatura de um engenheiro elétrico. A do eletrotécnico, mesmo sendo até 800 kVA, eles também não aceitam. E isso, a meu entender, aí já vou dar uma opinião, eu sou dono da obra. Eu posso exigir ser um engenheiro ou ser um eletrotécnico, a pessoa responsável pelo projeto e que vai desenvolver esse projeto. Eu tenho esse direito de exigir o que acontece. A companhia elétrica exige isso. Exige que seja um engenheiro elétrico, certo? No máximo que o órgão, o CREA ou CONFEA, no máximo ele vai poder falar assim, olha fulano, você está colocando aí um engenheiro, lembrando você que também um eletrotécnico, ele também pode assinar, tá bom? Só para te lembrar que de repente você não sabe que um eletrotécnico, mas a companhia elétrica, ela vai falar, não, tudo bem, mas eu prefiro que seja um engenheiro, certo? A mesma coisa aconteceria se fosse na minha casa. Eu tenho um projeto elétrico para minha casa. Eu exijo que seja um engenheiro. Aí o órgão pode falar para mim, mas lembrando que o eletrotécnico também pode, até 800 kVA. E eu vou falar, tudo bem, obrigado por você me lembrar, mas eu exijo que seja. Pode, de repente, o órgão entrar na justiça para exigir, tudo isso pode, tá? Tudo isso pode, mas a verdade é que até o momento ninguém fez uma exigência em relação a isso, e para o projeto ser apresentado, na hora que você vai lá, faz o pedido de acesso e que eles mandam você, e pede para você enviar o projeto, nessa parte é necessário que seja um engenheiro elétrico. Legal? Depois disso vão acontecer as próximas etapas, como eu expliquei aí. Vai chegar um outro momento em que vai ser necessário apresentar novamente uma nova ART. Aí, essa segunda ART, nessa segunda parte do processo, aí algumas companhias elétricas aceitam que nessa etapa seja a assinatura de um eletrotécnico. Essa etapa é a etapa da execução. Ou seja, o projeto foi aprovado, a companhia elétrica vai falar, olha, pode executar o serviço. E aí vai haver o comissionamento, e lá no comissionamento eles vão pedir a RT do responsável por aquela instalação, que já não é mais a RT do responsável pelo projeto. O projeto já foi aprovado, beleza, agora quem é o que vai ficar responsável pela instalação? Algumas companhias elétricas aceitam que nesse momento o eletrotécnico seja o responsável e assine. Algumas, aqui no Rio de Janeiro temos duas famosas, a famosa Light e a antiga Ampla, a Enel, que houve aí a fusão, enfim. A Light não aceita em momento nenhum o eletrotécnico, mesmo que seja na execução. Eu acho isso um exagero, mas nesse momento a Light não aceita. Tanto o projeto como a execução necessitam de um engenheiro para poder ficar responsável tanto pelo projeto quanto pela execução do projeto, certo? A antiga Ampla, a Enel, ela já aceita um eletrotécnico responsável pela execução, porque de fato quem deve instalar o sistema fotovoltaico é um eletrotécnico. Então o eletrotécnico, ele vai, por ele ser registrado no órgão, no CREA ou no CONFEA, ele automaticamente vai emitir a RT do serviço dele. Então, algumas companhias elétricas aceitam que, na segundo momento, lá na execução, seja feito por um eletrotécnico, certo? Mas, praticamente, eu posso dizer que todas as companhias elétricas só aceitam o projeto assinado por um engenheiro. O projeto lá desenhado com um memorial descritivo, com um diagrama unifilar. Aquele ali, só mesmo o engenheiro. Já a execução desse projeto, já em algumas companhias elétricas, é aceito
assinatura, a RT de um eletrotécnico. Engenheiro civil, em momento nenhum, ele participa disso, tá? Ou engenheiro elétrico, e em alguns casos, para a execução do projeto, um eletrotécnico. Legal, gente? É porque as pessoas não conhecem, às vezes, que existem essas duas etapas, que você precisa apresentar nessas duas etapas uma RT. Então, ouve falar que a antiga Ampla, ela aceita a assinatura de um eletrotécnico. Só que aceita a execução, mas o projeto tem que ser elaborado por um engenheiro. Geralmente, quando você procura o engenheiro, que você contrata o serviço de engenheiro, ele vai assumir a responsabilidade de tudo e fazer, às vezes, uma única RT que você vai tanto apresentar para a responsabilidade do projeto e, ao mesmo tempo, responsabilidade pela instalação. Geralmente o engenheiro que fica responsável faz isso, às vezes os instaladores têm parceria e o engenheiro já tem confiança, então ele assina, já entrega, e assim é o que está acontecendo. Legal, gente? Isso até o momento, as coisas podem mudar, tá? Pode ser que o CREA e os órgãos aí que cuidam disso, pode ser que eles exijam ou amigavelmente peçam, olha, libera também para o eletrotécnico poder fazer o projeto e etc. Pode ser até que de repente, por esses últimos dias, já mudou tudo e as informações ainda vão ser chegadas até a gente. Beleza, gente? Deixa o seu comentário aí. Lembrando, você que quer fazer o curso, você vai aprender todas essas informações com muita riqueza de detalhe, vai aprender a fazer instalação de sistema on-grid, off-grid, vai ser o integrador, ter acesso a preços de revenda e muito mais. Amanhã eu tô aqui de novo, amanhã tem a outra turma, né? Sábado e domingo, amanhã tem a outra turma que tá na reta final, beleza? E de tardinha eu ponho outro vídeo pra vocês aí. Então, um forte abraço, tchau, tchau.